Som. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme estar aqui de novo. Tem umas 3 campos que eu não chego aqui em São Paulo. E hoje estou aqui de volta para falar aqui na Campus Party de coisas que a gente fez, que a gente criou junto com a comunidade Campus Party, coisas que a gente criou aqui e coisas também que a gente aprendeu aqui e pessoas que a gente conheceu nesse evento. Então, para mim, é muito importante estar conversando com vocês nesse palco, tá? Que fazia tempo. Eu já fui curador de conteúdos da Campus Party durante um tempo e agora estou aqui de novo, é muito bom. Deixa eu só ver a minha tela. Que não está duplicada. Um minutinho só, gente. Foi agora, foi agora. Foi. O problema é aqui mesmo. Desculpa, pessoal. Não estava compartilhando aqui. Bom, agora que estamos com a tela, né? Vamos conversar um pouquinho. Eu sou Henrique Forest, mais conhecido como Mineiro. Lá em Recife ninguém sabe que eu chamo Henrique. Nessas competições, nesses eventos de tecnologia, eu estou sempre presente com esse nome, tá? Para quem está me vendo, mas não pode, quem está ouvindo, mas não pode me ver, eu sou uma pessoa baixa, calvo, um pouquinho acima do peso, estou com a camisa laranja do Garagino, que é o grupo de estudos que eu faço parte. Bom, vou começar me apresentando, gente. Eu sou professor, tá? Hoje eu posso falar com muito orgulho que sou apenas professor da César School, né? Eu sempre acumulei muitas atividades, estive sempre trabalhando com muitas empresas, muitas iniciativas, mas hoje eu concentro todas as minhas atividades profissionais na César School, que é uma faculdade que fica em Recife, tá? César é de Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, que é uma organização sem fins lucrativos, que desenvolve projetos de tecnologia. E uma das coisas que a gente tem, uma das áreas que a gente tem, um cluster que a gente tem dentro do César, é a César School, uma faculdade da qual eu faço parte. Eu dou aula lá no primeiro período do curso de Ciência da Computação e de Design. Eu também sou idealizador da abordagem robô livre, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui no finalzinho dessa conversa. Bom, o Garagino, ele é um grupo de estudos, é um time, eu não gosto de chamar de grupo de estudos, embora no CNPq a gente coloque lá que é um grupo de estudos, e eu prefiro falar que a gente é um time de pesquisas, porque a forma que a gente se organiza, ela é diferente. A gente tem uma organização não hierárquica, que se vocês quiserem ver, inclusive tem alguns estudantes e alguns professores aqui na Robocor, disputando a modalidade Follow Line, que é uma modalidade de competição de robótica, e você vai ver como que as pessoas, como que a gente se organiza como time e não como grupo. Bom, já falei demais de mim e só para dar um briefing para que vocês possam esperar dessa conversa, nós vamos falar de transformação com cultura, arte e tecnologia, tá? Esse é o meu propósito e é esse recado que eu queria trazer. Queria pedir a ajuda de vocês também para desenvolver esse tópico. Eu vou falar de ferramentas de ensino para a robótica, tá? E vou falar também sobre metodologias de ensino da robótica, que é o foco, né, pela descrição da palestra. Eu acho que é isso que vocês estão procurando aqui. Mas, por fim, eu vou falar da abordagem robô livre, que é uma abordagem que utiliza ferramentas preferencialmente open source, mas não só open source, todo tipo de ferramenta,
e eu vou mostrar como é que funciona essa forma de atualizar, sobretudo nas escolas de ensino fundamental e médio. Se sobrar um tempinho, que eu acho que não vai, porque eu demorei um pouquinho para começar, eu ia apresentar as linhas de pesquisas que a gente trabalha lá no Garagino. Eu acho que essas linhas de pesquisa eu vou deixar para quem tiver interesse, no final da palestra, me procurar, e aí a gente fala das linhas de pesquisa que a gente desenvolve no Garagino e que a gente está aberto a pesquisadores de outras instituições, não só de Recife e também de outros lugares do país. A gente tem uma colaboração muito forte, né? A gente trabalha com inovação aberta e com a colaboração no desenvolvimento de projetos, e a gente está aberto para outras pessoas que quiserem trocar figurinha com a gente. Bom, transformação social. Eu, nesse momento, aqui na campus não é uma coisa muito comum, mas eu vou vir para cá. Aliás, já tem um microfone. Quem poderia, para mim, se não quiser ficar em pé aqui no microfone, eu empresto o meu, me falar se as máquinas vão dominar os humanos? Várias palestras, muita gente falando sobre isso, ele já falou aqui. Eu acredito que não. Por quê? Porque o caminho que a gente vê hoje, que a inteligência artificial está tomando, as máquinas, né, ele necessita do comportamento humano por trás para dar vida, né? Essa automatização, ela depende do ser humano ali por trás, no backstage do funcionamento. Massa, beleza. A gente precisa de ter o ser humano por trás, desenvolvendo, programando, disponibilizando a alma daquela criatura, né? Da máquina. Alguém mais quer falar um pouquinho? Alguém quer dar Fala aí. Acabei de chegar. Tá bom. Mas você acha que as máquinas vão dominar os humanos? Não vão. Então, essa questão de dominação é complexa. Já não é? Já não somos dominados? O algoritmo é uma máquina. E aí? Eu compro, ele sabe mais o que eu vou comprar do que eu mesmo. Então já tem uma questão aí de dominação. Com toda certeza. Muitas vezes ele sabe antes de você, sabe mais do que você, né? A gente pega o celular, aí eu ainda nem pensei que eu vou querer comprar aquilo, e aquilo já estava lá. Alguém mais? Bom, mais uma reflexão aqui. Bem, eu concordo também com ele, que falam muito em dominar, mas é uma questão muito subjetiva, que você pode enxergar que muitas pessoas dizem, será que os robôs, as máquinas vão substituir os humanos? Mas elas vêm fazendo isso desde a Revolução Industrial, querendo ou não, vem substituindo. E, querendo ou não, o humano vai melhorar, mas ele sempre vai achar um modo de ser criativo, ser inovativo para arranjar um trabalho para continuar. Mas a criatividade é difícil, né, da máquina. Acho que a gente está anos-luz ainda. Acho que vão algumas humanidades ainda para ter a criatividade na máquina. Eu acho que a gente consegue considerar dominar os humanos a questão da dependência. Quanto a gente vai depender da máquina para certas coisas. Entendeu? Como é que é o seu nome? O Jorge pegou no ponto da questão que eu vou trazer no próximo slide aqui. Essa imagem que eu coloco aqui, ela é de um filme, antigaço esse filme, 2001, eu nem sei, eu acho que é década de 70, 80 esse filme, não tenho certeza. Mas tinha um grupo de macacos que chegaram lá e dominaram um lago, lá onde tinha água, e eles precisavam de água. E teve um grupo que era mais forte, era mais numeroso, e por isso eles dominaram. Até que uma dessas criaturas que foram renegadas, né, que foram expulsas ali do lugar, achou um monte de ossos e descobriu que com o osso ele podia usar como uma arma. Ele podia pegar um osso, usar como uma ferramenta esse osso, e assim eles dominaram a outra civilização. Ou seja, ele utilizou uma ferramenta, uma tecnologia, aquela primeira tecnologia da humanidade, para dominar os outros, né? E aí é que está. Como várias pessoas falaram, será que a gente já não está dominado, né? Sim, mas não são as máquinas que estão dominando os homens. São homens utilizando máquinas dominando outros homens. E qual a diferença dos homens que não utilizam máquinas para os homens que utilizam máquinas? Como que está? Está na disseminação.
E é aí que eu venho e trago esse tema para essa conversa, e aonde eu vou, eu sempre falo isso e chamo vocês, muitas pessoas aqui como o Márcio já fazem isso, divulgam, disseminam o conhecimento, disseminam a tecnologia. Muitas vezes a gente não precisa de formar um roboticista, um engenheiro, não, a gente pode dar ferramentas para mostrar, usar ferramentas para mostrar para crianças, sobretudo aquelas que estão nos lugares menos abastados, na periferia, pessoas com dificuldade financeira, com dificuldade cultural. Se a gente dissemina essa tecnologia, se essas pessoas passam a ter acesso à tecnologia, elas podem ser as pessoas que usam a tecnologia. Então, a grande questão da dominação, eu acho que ela está aqui. Quando eu tenho algumas big techs dominando a tecnologia e impedindo ou não facilitando que pessoas menos providas tenham acesso a essas tecnologias. Então, quando a gente fala em transformação social com arte, cultura e tecnologia, a gente fala em disseminar o conhecimento, em mostrar para as pessoas que todos têm a oportunidade de trabalhar com a tecnologia. E aí a gente chega a essa questão, eu falei cultura, arte e tecnologia, e muitas vezes a gente acha que a cultura, a arte e tecnologia são coisas distintas, principalmente a tecnologia, né? Uma coisa, você é artista ou você é análise da ciência e computação, então você não sabe pintar, né? Ou seja, as pessoas dividem, né, as ciências exatas das ciências humanas, né? Mas se a gente pegar agora e pensar, quem inventou o termo robô? Foi um cientista, letra A, foi um matemático, letra B, ou foi um autor de teatro, letra C? Quem acha a letra A? Quem acha a letra B? E quem acha a letra C? Não vale essa galera aqui, não. A galera só mais não vale, não. Bom, sim, o termo robô foi cunhado por um escritor de ficção científica, Karl Capek, em 1925, 23, alguma coisa assim. Olha só, o Batman já falava no celular lá em 1960. Os Jetsons é do começo dos anos 70 e já tinham várias tecnologias que a gente está vendo hoje. Então, quem inventou essas coisas, o celular, a videoconferência, foram cientistas, foram engenheiros? Faz sentido a gente separar quem trabalha de arte e quem trabalha com tecnologia? Isaac Asimov era um escritor que escreveu sobre as leis da robótica, né? Quando a gente pega um tema, uma obra de arte hoje interativa, a gente pode usar a tecnologia para fazer uma obra de arte. A gente pode trabalhar com projeções, com sensores, atuadores, usando o Arduino, usando outras coisas. Então, hoje a gente já tem uma forma bem simples de enxergar isso. Mas se a gente for mais fundo ainda, será que quando a gente escreve uma linha de código, a gente não está fazendo uma produção literária também? Inclusive a regulação da obra de um código-fonte é a mesma legislação de direito autoral de obras literárias, né? O que eu queria trazer aqui é isso, a gente mostrar que a arte, a cultura e a tecnologia, elas são desassociáveis. Se eu não levar em conta a cultura de quem está tendo contato com aquela obra de arte, com aquele elemento de tecnologia que eu criei, né? Se eu não, lá no César, a gente, quando começa a desenvolver um produto, normalmente são psicólogos que estão preocupados com a emoção que aquele artefato interativo vai provocar nas pessoas que vão mexer com ele. Então, na mesma linha de produção, a gente tem psicólogos, a gente tem artistas, a gente tem designers, a gente tem cientistas da computação, engenheiros eletrônicos, mecânicos, trabalhando em conjunto, mas numa forma que não é separado do tipo, o designer desenha a solução e dá para o cientista da computação implementar. Não, a gente junta em todos os processos de desenvolvimento pessoas com diferentes skills para fazer esse tipo de coisa.
esse tipo de coisa que vai fazer diferença na vida das pessoas e por isso ela não é só a tecnologia puramente aplicada. Bom, quando a gente vai agora para os Includes, né, tem o espaço Include que a Campus Party está colocando em vários locais aí do Brasil todo, principalmente lá em Natal. A gente tem os Fab Labs, a gente tem várias iniciativas de laboratórios acontecendo por aí. E nesses laboratórios a gente tem uma coisa bem interessante. A gente volta a ter a transmissão de cultura de forma oral. Muitas vezes os meninos que estão lá no Include, ele não vai pegar um livro, normalmente pegam vídeos, mas nem sempre, mas ele vai perguntar para o outro cara que está lá dentro do Include fazendo outro desenvolvimento, como que usa a máquina de corte a laser. Então é uma transmissão de conhecimento oral, da mesma forma que se faz na capoeira, que se faz no cavalo marinho, que se faz com manifestações artísticas. Então, o que eu queria trazer aqui é essa visão que eu tenho e que eu quero muito, eu gosto muito de conversar, de que arte, cultura e tecnologia não se divide e que a gente faz transformação social com essas coisas. E para fazer isso a gente usa ferramentas. Então eu vou mostrar algumas ferramentas para a gente, nos meus 15 minutos que eu tenho ainda. A gente tem um kit chamado Modelix, que é uma ferramenta nacional. Ela utiliza... eu achei que era 15, já são 10. Então essa ferramenta, ela utiliza umas barrinhas metálicas. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, depois a gente pode conversar sobre todas elas. Mas é uma ferramenta que ela tem uma abordagem um pouco fechada. Então eu ainda não tive tanta utilização com ela. O Robô Now, ele é uma ferramenta fantástica, porque ela permite, desde o desenvolvimento, lá em Recife estão usando na creche, com meninos de 3, 4 anos de idade, colocando o Now para interagir, utilizando o que a gente chama de comportamentos que ele já tem gravado. Os mais velhos aprendem a programar, a criar seus próprios comportamentos, utilizando uma ferramenta que chama Choreograph, que é de programação em blocos. E aqueles caras que querem se aprofundar mesmo, eles também podem utilizar o Robô Now, trabalhando com o ROS, que é o Robotic Operation System, utilizando a plataforma dele, que também é aberta. Então, é uma ferramenta fantástica de ensino de robótica. A ferramenta da Lego ela é muito comum, muito conhecida, porque ela foi muito utilizada, eles têm uma penetração muito grande no mercado, e é um produto muito bom. A Olimpíada Brasileira de Robótica, por exemplo, embora seja aberto para qualquer tipo de tecnologia, a gente tem hoje quase 90% das equipes utilizando o Lego. É um produto massa para colocar, para fazer algumas atividades. Tem uma linguagem de programação baseada em blocos que foi criado por Papert, um cara que militante de software livre, que criou a abordagem da Lego há bastante tempo atrás, mas é um produto que é caro. Um robô da Lego da última versão, aí o Spike, é na faixa de R$8.000. Então ele não é acessível para todo mundo. E aí, para ser mais acessível, essa sim é uma plataforma que eu adoro utilizar, é o que eu mais utilizo nos meus programas de transformação social, que é o Arduino. O Arduino ele permite não só, ele é aberto não só por ser barato, né, um kit de robô com Arduino é R$250. Você faz um robô legal, que segue linha, que faz um monte de coisa com R$250, enquanto um Lego está R$8.500. E com o Arduino, você consegue ensinar não só o pensamento computacional, mas você ensina como o cara programa na Vera. Ele aprende a programar e o Arduino ele tem um monte de lib, de bibliotecas prontas. Então tem muito código-fonte da internet. Então o estudante que está começando no processo, ele pode pegar códigos prontos, copiar, colar e utilizar. E aqueles que utilizam, que querem avançar, também podem utilizar o mesmo equipamento. A gente utiliza isso na faculdade, lá no SESI School, com o pessoal do primeiro período de design e de ciência da computação. E a gente faz projetos fantásticos lá. O Crafter é um robozinho open source, utilizando o Arduino, que eu não vou passar o vídeo dele,
por causa do tempo, tá? E uma outra ferramenta que é muito importante utilizar, que é muito legal de utilizar e que eu adoro utilizar, é a meta-reciclagem. Meta-reciclagem é o fato da gente pegar lixo, descarte tecnológico e fazer um upcycle. A gente dá uma nova utilidade para um lixo que foi dispensado. Então a gente faz um monte de robozinho legal aí, principalmente para fazer objetos de arte e tecnologia, utilizando a meta-reciclagem. Eu vou ter que correr muito aqui para falar um pouquinho do robô livre. Então, de todas essas abordagens, todas essas metodologias que eu trouxe aqui, eu queria falar da metodologia SOMAI. Ela utiliza, ela está ligada com o conteúdo da Base Nacional Curricular, mas ela não está só com algum equipamento. Você tem projetos para utilizar com Now, para utilizar com Lego, para utilizar com Arduino, para utilizar com vários tipos de ferramentas. Então, eu queria falar um pouquinho dela, com mais calma, mas não vou. E vou falar da Escola de Educação do Futuro, que também tem uma metodologia bem interessante, baseada em robótica livre, e eles estão também crescendo aí no Brasil. Eles são de Caruaru, do interior de Pernambuco, e já estão aqui no interior de São Paulo. Mas eu vou usar meus últimos 5 minutos para falar da abordagem robô livre. Eu ia falar como ela começou, mas para sobrar um tempinho ainda para a dúvida, eu não vou falar como ela começou, nem como a gente difundiu isso em 2016, um projeto de um robô open source. Tá? Mas a única coisa que eu vou falar é que lá em 2010, a gente estava levando isso para as escolas, escolas públicas, em comunidades de área de risco social, e os meninos não queriam montar o robô que a gente tinha disponibilizado. Cada um tinha o seu próprio robô, eles queriam desenvolver seu próprio robô, seu próprio projeto. E aí a gente entendeu que devia desenvolver uma abordagem de ensino baseada em software livre, mas que permitisse que os utilizadores trabalhassem com ela. Inclusive, a gente às vezes chama de metodologia, mas eu gosto de usar a palavra abordagem, porque eu acho que o método ele é muito reto. A gente tem um início, um meio e um fim muito definido. Quando a gente trata da abordagem robô livre, a gente trata de uma forma que a gente chama de holística, né, vamos dizer assim. Todo o conteúdo é abordado já na primeira interação. O que isso quer dizer? A gente, na abordagem robô livre, quando a gente chega em sala de aula, com uma aula de 50 minutos, ou com um programa de 1 hora de duração, ou com um programa de 5 anos de duração, a gente vai falar de robótica, de transformação social com arte, cultura e tecnologia. Hoje, em meia hora, eu vou falar para vocês aqui toda a abordagem robô livre, como ela é feita. Quando a gente vai reencontrando, a gente vai aprofundando. Então as pessoas vão repetindo aquela abordagem, aquelas conversas, e aí vamos detalhando e criando as formas de interagir. Como é que isso funciona? Né? Por que isso? Por que a gente trabalhar o todo? Hoje em dia a tecnologia ela está desenvolvendo muito rápido. Se a gente pegar um produto, estudar o produto e for ensinar para os estudantes, até que eu aproprie, leve para a sala de aula e trabalhe, o estudante já aprendeu isso na internet, já aprendeu 5 outros produtos a mais e fica sem graça. Né? Então, como é muito amplo o material que a gente tem para trabalhar, as tecnologias que a gente tem são muitas, a gente não pode ficar escolhendo qual que a gente vai utilizar. E se a gente for ensinar todas, não daria tempo. Então, a gente trabalha com essa abordagem que a gente mostra todas as que tem e os estudantes eles vão aprofundando naquelas que lhe interessam mais. Né? E para fazer isso, eu gosto de trazer essa comparação com um dominó. Vocês já tentaram montar um monte de dominó em sequência, depois você fica um dia inteiro lá montando um dominó, depois em 5 segundos acabou aquela... Imagina que a gente faz isso na escola. Né? A gente fica um ano inteiro ensinando lógica de programação, ensinando
para eletrônica básica, eletrônica avançada, eletrônica resistor. Você vai ensinando tudo. Quando você vai chegar lá no Arduino, acabou o ano. O estudante já perdeu o interesse, já parou de ir na aula faz muito tempo. Né? Então, não dá para a gente montar o dominó todinho para depois derrubar. A gente já tem que trabalhar com o dominó em pé. Então, essa questão da RoboLivre que a gente fala é a abordagem a partir da desconstrução de conhecimento. Eu vou usar o conhecimento que o estudante já tem e vou permitir que ele adquira novos conhecimentos por conta própria. Né? Hoje eu estou lá na school, bom, a Joyce não está aqui, eu posso falar. Às vezes eu estou lá na school dando aula e quando eu vejo algum grupinho ali de estudante que não está nem aí, eu estou lá falando igual um bobo lá na frente, a parte teórica, que tem alguns poucos momentos ainda em sala de aula que eu fico fazendo broadcast, como eu estou fazendo agora, eu fico falando e os alunos lá, e aí eu vejo que um grupo que não está percebendo, não está prestando atenção. Quando vê na outra aula, eu estou passando a parte prática e eles estão acompanhando. E aí eu vou entender o que aconteceu. Eles já tinham ido lá no vídeo do Iberê, do Manual do Mundo, já tinham aprendido circuitos combinacionais, e eu estava ali igual um bobo falando o que o Iberê fala de uma forma muito mais interessante que eu. Então vamos dar essa abordagem. Já pediram para eu abrir as perguntas, mas só para abrir a pergunta, a última coisa que eu queria falar da nossa abordagem RoboLivre é a questão da abordagem sem hierarquia. Dentro de uma sala de experimentação, não existe professor, estudante, muito menos aluno, que eu não gosto de usar nessa palavra. Todo mundo é igual, todo mundo está construindo junto o conhecimento. Então vamos trazer aquilo que cada um já tem e vamos potencializar e vamos permitir, como facilitadores, que aquilo aconteça de uma forma mais orgânica. Gente, eu peço desculpa pela rapidez que eu falei e deixei um bocado de coisa. Quem quiser conversar comigo agora depois, a gente pode conversar depois da palestra, mas eu vou abrir para perguntas ainda, que eu tenho... Quantos minutos de perguntas? Tem 5 minutos de perguntas. Se ninguém quiser fazer pergunta, eu volto aqui para o conteúdo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Então eu vou apresentar... Não? Bom, então eu vou falar aqui, lá na César School, a gente tem o Garagino, que é um time de pesquisas, que é aberto a pessoas, inclusive de fora. A gente faz algumas reuniões online também. E lá a gente tem algumas linhas de pesquisa. O Isaac é um robô que foi desenvolvido em 2014. Ele disputou a RoboCup de 2014 a 2016. E para trabalhar com o Isaac, a gente tem várias linhas de pesquisa, que é a visão computacional. A gente trabalha com reconhecimento de objetos. A gente utiliza algoritmos de machine learning para generalizar um objeto, para extrair características e para distinguir o que é um objeto ou outro tipo de objeto. A gente trabalhava com navegação, a gente faz o SLAM, que é mapeamento e navegação simultânea. A gente também trabalha com a principal linha de pesquisa do Isaac, que é a resposta emotiva, que é essa linha que estuda a emoção que o robô provoca nas pessoas que interagem com ele. E todo o desenvolvimento técnico parte do estudo da robótica emotiva. Essa é a principal linha de pesquisa lá do Garagino, do nosso laboratório. A gente está trabalhando o aprimoramento físico do Isaac, então a gente trabalha técnicas de fabricação digital e fabricação convencional também. Agora a gente está trabalhando com compósitos, com Cleveland e Kevlar e fibra de carbono. E a gente trabalha com corte a laser, impressão 3D e outros tipos de modelagem. O seguidor de linha, quem quiser ver, está disputando aqui o Follow Line, essa competição da Robocore. E a gente tem um projeto bem interessante, que a gente desenvolve o projeto do começo ao fim. A gente tem um robô de combate, que é o Agiota Bot. Esse é um robô do mal, por isso que o nome dele é Agiota Bot. A planta emotiva é uma plantazinha que interage com as pessoas
ela tende, né, a gente fala, é interessante aquela discussão da máquina vão dominar ou não o mundo, a gente estava falando se a máquina tem também ou não uma personalidade, né? Então a gente desenvolve técnicas de implementação que dão a impressão da máquina ter um sentimento, né? Ela atuar das pessoas. Então, quando a gente está interagindo com carinha, que é essa planta, a gente pensa que ele tem alma. Mas é mentira. O que tem ali é um monte de software, de IA, com implementações determinísticas que a gente consegue inferir se o que ela está fazendo é ou não, vai fazer ou não determinada ação. Mas a gente tenta fazer alguma coisa para ser mais inteligente. Bom, gente, de novo, vou pedir desculpa pela velocidade que foi aqui, o tempo foi bem curto, eu não queria deixar de falar de tudo, como funciona a abordagem robô livre, e mostrar um pouquinho de outras abordagens também. E, mais uma vez, pergunto se alguém quer fazer alguma pergunta. Não? Então eu vou encerrar, então. Tá bom, então eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado, gente, e por ter vindo aí e curtir. É um prazer estar de volta aqui na Campus Party. Vocês estão prontas?